Qual a chance de Claudinho do Zenit vir jogar no Brasil? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta de um dos empresários do atleta. No Corinthians, boa notícia, fim de uma longa novela envolvendo Félix Torres. Nicola te conta que as tratativas entre Corinthians e Luiz Henrique vivem um momento delicado e Arboleda vai ou não vai renovar contrato com o São Paulo. Preciso te trazer novidades sobre Igor Coronado, meio atacante camisa 10 legítimo brasileiro que atua na Arábia Saudita. Surgiu a especulação de que ele teria seu contrato rescindido no Al Ittihad. Isso é verdade? Enfim, muita coisa legal para você saber nesse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like, beleza? Bora mudar de assunto e contar a respeito do Corinthians e uma dívida com o Will Dantas. Empresário do Pedrinho, você vai lembrar que lá atrás, no ano de 2020, o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica por 20 milhões de euros. Pedrinho, ou melhor, o Will Dantas, como dono de 30% dos direitos econômicos, teria direito a 6 milhões de euros. Na oportunidade, André Sanches, presidente do Corinthians, conversou com o Will Dantas e pediu que essa grana fosse emprestada ao Timão diante da enorme dificuldade do clube. No ano de 2020 passou, de 2021, 22, 23, e nada desse dinheiro ser devolvido. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Will Dantas e ele contou que no próximo dia 31 de janeiro, ou seja, no fim desse mês, vence o prazo para a primeira parcela de pagamento desses 6 milhões de euros. Se o Corinthians não fizer esse pagamento, a partir daí o Will Dantas passa a ter direito ao recebimento da grana integral, 6 milhões de euros. Com detalhe, ainda pode ser inserida a cobrança de juros e correção monetária. 6 milhões de euros, que hoje equivalem a 32 milhões de reais, se transformariam em 8 milhões de euros ou 42 milhões e 700 mil reais. Se o Corinthians não pagar agora, vai ver a dívida aumentar de forma significativa e vai ver o Will Dantas habilitado para recorrer à FIFA para cobrar essa grana. Mas por que na FIFA, Nicola? Porque o que o Corinthians deve ao Will Dantas são 30% dos direitos econômicos. E nesse caso você pode fazer a cobrança na FIFA, pior para o Corinthians no caso, né? Essa cobrança pode se transformar em punição. Transfer ban, que é a proibição de inscrição de atletas, perda de pontos, entre outras coisas. Só para arrematar sobre o Corinthians, queria contar que o Timão anunciou a chegada da psicóloga Anaí Couto, que trabalhou desde 2013 no São Paulo. Ela recentemente havia anunciado sua saída do tricolor para se acertar com o Corinthians. Essa era inclusive uma das promessas do Augusto Melo durante a campanha de que contrataria um psicólogo para o Timão. Falar sobre Luiz Henrique, atacante que pertence ao Betis e é o alvo do Corinthians. O Timão quer muito contratar alguém com o nome, alguém com cartaz. E o Luiz Henrique se encaixa nesse perfil, jogador que foi pretendido recentemente por Flamengo e Fluminense. Mas o Timão está perdendo a paciência com o clube espanhol e criou um prazo para uma resposta. Se não houver uma resposta em relação à proposta que foi feita, o Corinthians vai desistir do acordo. Detalhe importante, fui consultar o outro lado e ouvi que o Betis não tem pressa para fechar, especialmente porque a proposta do Corinthians está longe daquela que o Betis quer. A gente não chegou nem na metade da janela de transferências no futebol europeu. A janela de janeiro se encerra em 31. Então não há pressa por parte do Betis. Hoje o técnico do clube, o Manuel Pellegrini, chegou a dizer que o Luiz Henrique quer ficar e a tendência é que ele jogue nesse final de semana como titular do Betis. Notícia ruim, cenário complicado, cada vez mais distante a contratação do Luiz Henrique. Só para fechar, queria contar sobre Roger Guedes. Contei para vocês que nessa semana conversei com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, e perguntei: Roger Guedes no Corinthians? O Pitombeira preferiu sair pela tangente, não confirmou nem desmentiu. Já o Corinthians assegura que não tem tratativas com o Roger Guedes. Então, parece algo que vem de fora para dentro do Corinthians. Ou então o Roger Guedes está trabalhando com a possibilidade de voltar ao Brasil e sem acordo com o Corinthians pode aparecer em outro clube. Vou ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Igor Coronado, meio atacante brasileiro, 31 anos de idade, legítimo camisa 10 do Al Ittihad, jogando já há algum tempo por lá. O nome dele, na temporada passada, foi especulado em 7 dos 8 clubes grandes de São Paulo e Rio. Somente o Flamengo não demonstrou interesse, ele estava em fim de contrato no Al Ittihad e existia a possibilidade de voltar ao Brasil de graça. Acabou que ele ficou lá, renovou o contrato por mais 2 temporadas, 5 milhões de dólares por ano de salário, ou seja, mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Até que nessa sexta-feira, a especulação é de que o seu contrato pode ser rescindido com o Al Ittihad. Isso não foi confirmado, ele segue vinculado ao clube, embora Marcelo Gallardo, novo técnico do Al Ittihad, tenha recebido carta branca para uma reformulação. Essa reformulação é necessária porque o Al Ittihad vai muito mal.
4 derrotas nos últimos 5 jogos, não conseguiu chegar nem na semifinal do Campeonato Mundial. Há uma revolta e uma reivindicação de mudanças radicais, e até por isso que o Marcelo Groi acabou por não ficar. Se o Igor Coronado de fato deixar o Al Ittihad, certamente aparecerão inúmeras oportunidades de clubes brasileiros de números muito bons, mesmo nessa temporada ruim do time. São 21 jogos, sendo 20 como titular, 5 assistências e mais 5 gols e mais 9 assistências. Sobre o Corinthians e o fim de uma novela chata. Desembarcou na manhã desse sábado em São Paulo Félix Torres, zagueiro de 27 anos de idade, equatoriano e novo reforço do Corinthians, novela mais longa dos últimos tempos envolvendo o Timão. Félix Torres está contratado há 15 dias. Só que desde o acerto, uma série de coisas entre Santos Laguna e Corinthians emperraram o anúncio. Primeiro, o Santos Laguna exigiu o pagamento da primeira parcela antes da liberação do atestado. Depois, o Santos Laguna começou a encrespar por ter perdido o Rodrigo Garro numa disputa contra o Corinthians. O meio atacante, que pertencia ao Tajeres, foi contratado pelo Timão e também era alvo do Santos Laguna. Para completar, ainda houve a perda de um voo. Félix Torres embarcaria na quinta-feira, a companhia aérea cancelou o voo, ele só conseguiu embarcar na sexta, chegando nesse sábado investimento de 5,5 milhões de dólares, um dos zagueiros mais caros da história do futebol brasileiro. Embora valha a lembrança, o Corinthians também oficializou a compra de Lucas Veríssimo por 8 milhões de euros. Quem não conhece Félix Torres queria contar que ele encantou o Mano Menezes. Técnico do Corinthians está absolutamente apaixonado por esse zagueiro, que é muito artilheiro. Na temporada atual pelo Santos Laguna, 19 jogos e 5 gols, mesmo atuando como defensor. Agora aguardemos como é que ele vai se comportar no Timão. Deve formar dupla de zaga com o Veríssimo, tendo o Gustavo Henrique como opção no banco de reservas. Bora mudar de assunto e falar sobre Claudinho, meio atacante do Zenit, 26 anos de idade, já foi alvo de todas as especulações que você pode imaginar, as mais fortes, de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E toda a live vocês me perguntam: Nicola, o Claudinho pode ir para esse time? Nicola, o Claudinho pode ir para outro time? Só para explicar um pouquinho do contexto, antes de trazer a resposta do Guilherme Miranda, que é um dos donos da Elenco Esportes, empresa que representa o Claudinho. O atleta tem contrato longo, havia sido contratado do Red Bull Bragantino por 14 milhões de euros e se tornou nessa temporada o grande destaque do time depois da venda do Malcom para o Al Hilal. Zenit, que vai mal no campeonato russo, é só o segundo colocado, 36 pontos, 2 a menos do que o Krasnodar. Nicola, mas o time é segundo e tá mal? É que nos últimos tempos o Zenit liderava com folga o campeonato russo, e ver o time atrás de uma outra equipe faz com que exista um princípio de crise. Até por isso, recentemente, o Zenit veio ao mercado brasileiro e levou o Arthur, atacante do Palmeiras, e o Nino, zagueiro do Fluminense. E é exatamente por causa desse contexto de um time que precisa responder dentro do campeonato russo que eu já vi o negócio como difícil. De qualquer forma, mandei mensagem para o Guilherme Miranda, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas: chance zero de o Claudinho jogar em qualquer clube do Brasil, fecha aspas. Atleta que em 2023-2024, na atual temporada, soma 25 jogos, mais 4 gols e 4 assistências. Só para arrematar sobre essa situação envolvendo o Claudinho, o Zenit e tudo mais, o Zenit postou nas últimas horas uma tiração de sarro ao Flamengo. Confesso que eu não entendi o motivo, mas o texto dizia que eles têm e o Flamengo não tem, fazendo referência a alguns dos atletas que já foram pretendidos pelo Flamengo, citando, por exemplo, o volante Wendel, que já foi alvo do Fla, o Claudinho, meio atacante, que já foi alvo do Fla, e também o zagueiro Nino. Aguentar, velho, ó. Exclusivo! Informações sobre Caio Alexandre do Bahia, tá? Caio Alexandre do Bahia, exclusivo, momento Chinerá exclusivo. Pega essa, meu irmão! Tá? Vamos lá. Informação importante, tá? Primeiro, Caio Alexandre, deixa o like aqui, tá? Caio Alexandre é um volante, né, que acho que foi o volante que mais se destacou, um dos mais, né, talvez o que mais se destacou na temporada passada pelo Fortaleza. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. E é um atleta que o Palmeiras primeiro foi para cima e não deu certo. Eu não entendi porque o Palmeiras pulou fora, tá? A gente achava até inviável, né? O Corinthians está negociando com o Caio Alexandre, porque o Palmeiras foi e não conseguiu, né? A gente ficou até meio um pouco surpreso, né? Quando o Corinthians realmente negociou, né? Abriu negociações com o Caio Alexandre. Hoje a situação
é complicado porque tem a concorrência do Bahia. A gente nunca achou que a gente ia falar isso um dia, com todo respeito aos baianos, né, os torcedores do Bahia, né? Mas porque o Grupo City está lá. Os caras, contrataram o Everton Ribeiro, aquela coisa toda. E eu vou ler aqui para vocês o que a fonte falou. Primeiro, Caio Henrique quer vir para o Corinthians, tá? Essa é a boa notícia. O jogador quer muito jogar no Corinthians, tá? Certamente ele viu o Bahia, né, que está querendo, tem a situação do Bahia, tem o Grupo City, tem dinheiro, legal. Mas não tem o peso do Corinthians, né? Tudo bem, o Bahia é campeão brasileiro, mas o Corinthians é muitas vezes campeão brasileiro. O Corinthians é muito maior que o Bahia, é normal. Às vezes as pessoas têm medo de falar isso e ofender. O Corinthians é muito maior que o Bahia. O Bahia, acho que tem 2 nacionais do Bahia, eu lembro de 88, né, do Bobô e companhia, mas acho que tinha um antes, né? O Caio Alexandre, Caio Alexandre, tá? Não é Caio Henrique, viu? Caio Henrique é aquele que era do Fluminense e foi para fora. O 59 e 88, Cleberson Góes aí, ó, me ajudando. Cleberson Góes voltou, hein? Então, assim, o Bahia é grande, mas o Corinthians é muito maior. O Corinthians tem, enfim, 7 brasileiros, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem 2 mundiais. É o Corinthians, tem a maior torcida do Brasil, né? Que torce só para o Corinthians mesmo, é a maior do Brasil, são quase 40 milhões. Ele quer muito jogar no Corinthians, a fonte me disse aqui. Agora vem o restante da informação. O Manchester City ofereceu 5 milhões de euros, tá? Desculpa, o Manchester City não, desculpa. O Grupo City ofereceu 5 milhões de euros pelo Caio Alexandre, que é o grupo que comanda o Bahia. E agora, a hora que minha fonte respondeu, essa informação é exclusiva. Como o City ofereceu 5 milhões de euros, vou abrir aspas aqui, resolveram, Samir, pedir 6 milhões de euros para o Corinthians. Isso dificulta, tá? Então, essa informação é exclusiva, tá? E é informação na temperatura certa. Talvez não seja animadora, não seja que você queira ouvir, mas é a verdade, entendeu? Estão pedindo, tá? Você que falou Caio Henrique, tá delirando? Desculpa, eu falei Caio Henrique, é Caio Alexandre, tá? É Caio Alexandre, desculpa. Estão pedindo 6 milhões de euros para o Corinthians, tá? 6 milhões de euros, hein? Agora, mas 6 milhões não tá bom? 6 milhões não ofereceram para o Eric? O Corinthians não confirma isso, que ofereceu 6 milhões de euros para o Eric do Atlético Paranaense. Então, assim, é o que me passaram aqui agora, tá? Ó, tá até escrito aqui, Samir, jogador quer vir para o Corinthians, City ofereceu 5 milhões de euros, resolveram pedir, Samir, 6 milhões de euros para o Corinthians, e isso dificulta, tá? Essa é a informação. Então, não tá mais, não tá avançado, tá negociando, pode fechar e não pode. Se o Corinthians pagar, essa é a informação, hein, gente? Informação importante, tá? Informação importante. Se o Corinthians pagar 6 milhões de euros, leva. É do Corinthians. A questão é, quantos anos tem o Caio Alexandre? Eu vou pesquisar aqui, mas se vocês falarem, já me ajuda, que eu não preciso nem entrar no Google aqui, que eu faço tudo sozinho, né? Se o Corinthians pagar 6 milhões de euros pelo Caio Alexandre é jogador do Corinthians, tá? Porque foi o que pediram, 24 anos, 24, 23, 28, pô, vocês falaram várias idades, hein? 24 ganhou, 24 ganhou, tá? Assim, é questão de entender se vale ou não, né? Pagar isso pro jogador, aí fechou.
Entendeu? Eu, sinceramente, pagaria. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Eu acho caro, velho. Eu acho caro. Mas o futebol tá tão inflacionado, hein? Tá tão inflacionado que é difícil, né, velho? É difícil. Se você não pagar, outro vai pagar. Agora, é interessante, né? Para o City vale 5. Para o Corinthians vale 6. Isso dá raiva também, né? Salve nação corintiana, vamos a mais um vídeo de informações de notícias do Corinthians. Se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário, sua opinião sobre esse assunto. Dívida do Corinthians com Will Dantas. O Corinthians deve 6 milhões de euros ao empréstimo de Will Dantas, referente à venda de Pedrinho para o Benfica em 2020. Se não pagar até o dia 31 de janeiro, a dívida pode aumentar e Will Dantas pode recorrer à FIFA, o que pode resultar em punição. Para o Corinthians, contratação de Félix Torres pelo Corinthians. Contratação de Félix Torres pelo Corinthians. Félix Torres, zagueiro equatoriano, finalmente desembarcou em São Paulo como um novo reforço do Corinthians, após a novela envolvendo questões burocráticas. A contratação foi por 5,5 milhões de dólares, tornando Félix Torres um dos zagueiros mais caros da história do futebol brasileiro. Situação de Luiz Henrique, interesse em Claudinho. O Corinthians em busca de contratações. O atacante Luiz Henrique é mais uma negociação que está em um impasse devido à demora do clube. Espanhol Betis em responder à proposta. O meio atacante Claudinho é alvo de especulações de clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians. Tem chance zero de jogar em qualquer clube brasileiro, segundo seu empresário, Guilherme Miranda. O contexto: o atual do Zenit no campeonato russo pode dificultar a saída do jogador. Salve nação corintiana que chegou nesse vídeo, deixe o seu comentário, sua opinião sobre esse assunto de Claudinho no Corinthians. Será que Claudinho vem? Ou são só especulações? Já deixe o seu like e o seu comentário, é muito importante. Até daqui a pouco com o próximo vídeo, Nação Corintiana.